Olá, eu me chamo Fabrício Castaneda e este é o documentário Tupinambás, os primeiros habitantes de Araruama. Neste documentário abordaremos de forma simples e didática informações sobre os povos Tupinambás, os primeiros habitantes de Araruama, uma das mais importantes etnias dos povos originários do Brasil. Os Tupinambás possuem grande importância na construção dos registros históricos, claro, da ótica dos povos originários. Então se prepare para conhecer a heróica história dos povos Tupinambás e a sua importância para a cidade de Araruama. A história dos Tupinambás está intrinsecamente ligada à chegada dos europeus no continente americano. Antes da chegada dos colonizadores, os povos originários viviam em relativa estabilidade, construindo suas culturas e sociedades de acordo com os recursos disponíveis em seus territórios. A chegada dos portugueses ao Brasil, no início do século XVI, marcou o início de profundas transformações no cotidiano da vida dos Tupinambás. Os Tupinambás estiveram ativamente envolvidos com os primeiros contatos com os colonizadores, estabelecendo relações de aliança ou confronto de acordo com as circunstâncias. A colonização portuguesa teve impactos significativos em suas tradições culturais, economia e estrutura social. As rivalidades entre os diferentes grupos indígenas e os conflitos com os colonizadores contribuíram para a fragmentação e o deslocamento dos povos Tupinambás para as regiões mais remotas. Todo esse processo de deslocamento visavam proteger e preservar as suas tradições. Os Tupinambás eram povos nômades e sua localização variava em resposta às pressões externas e às demandas internas. Porém, inicialmente eram encontrados ao longo da costa brasileira, em uma extensa faixa de terra que vinha do norte ao sul. A expansão da colonização portuguesa e as pressões resultantes desse contato, os Tupinambás se viram cada vez mais obrigados a se deslocar para as regiões mais remotas, buscando se proteger e escapar das consequências prejudiciais que a colonização trouxe. E como eu já disse, isso levou os Tupinambás a se deslocarem para as regiões cada vez mais distantes, visando proteger suas tradições, sua cultura e seus modos de vida. E em 1940, quando publicou seus primeiros estudos sobre as sociedades tupinambás, suas reações à colonização portuguesa, Florestan Fernandes lembra que faltava na bibliografia etnológica um estudo sistemático sobre a organização da sociedade tupinambá. Segundo ele, não havia riqueza de dados que pudessem estar disponíveis e a possibilidade do seu aproveitamento científico. De forma que prevaleceu a ideia de que os nativos dessa terra limitaram-se a assistir passivamente à ocupação do seu território e aceitando, sem nenhuma reação, o sofrimento causado pela colonização portuguesa. É claro que, assim como na historiografia sobre a escravização no Brasil, os relatos que prevaleceram não foram da ótica daqueles que estavam sofrendo os danos. Neste documentário, nós queremos trazer informações e dados sobre a ótica dos povos originários, como eles, de fato, reagiram à colonização do seu território e como eles se posicionaram com respeito a isso. Pesquisas arqueológicas no decorrer dos anos reconstrói histórias que, partindo da ótica dos nativos, de sua cultura, de sua organização social, nos apresentam uma versão bem diferente da relação dos Tupinambás com os invasores de suas terras. No início do século XVI, quando os portugueses chegam a esse território que posteriormente chamariam de Brasil, aqui já habitavam milhares e milhares de nativos dessa terra,
populações gigantescas, etnias diversas, sociedades organizadas. As consequências da colonização levaram os tupinambás a se isolarem cada vez mais e buscarem as regiões mais remotas para a preservação da sua cultura, dos seus costumes, dos seus modos de vida, em diferentes regiões do litoral brasileiro, como mostra esse mapa. No Rio de Janeiro, os tupinambás habitaram a região litorânea e se estabeleceram por toda a circunvizinhança do litoral do Rio de Janeiro. E é exatamente no Rio de Janeiro que a maior resistência da história dos tupinambás acontece. No litoral do Rio de Janeiro, a Confederação dos Tamoios é erguida para o enfrentamento da colonização dos invasores portugueses. Era a resposta dos povos indígenas ao avanço dos colonizadores portugueses em seu território. Era uma forma de resistir à invasão de suas terras. As práticas de colonização dos portugueses, exploração, escravização, disputas de território, o que em tempo algum foi admitido pelos tupinambás. Os povos originários aqui no Rio de Janeiro, em especial aqui na Baixada Litorânea, fizeram grande oposição ao avanço da colônia portuguesa aqui. E paralelo a essa revolta dos povos originários com os portugueses, acontece também a invasão francesa, especialmente no Rio de Janeiro, mas também aconteceu em São Luís do Maranhão. No Rio de Janeiro, em 1955, Nicolau Villegagnon desembarcou com 2 navios na Baía de Guanabara e deu início ao que seria chamado França Antártica. O nome adotado se deu pelo fato dos franceses acharem que estavam próximos ao Polo Antártico. E a colônia francesa rapidamente conquistou o apoio da Confederação dos Tamoios, que em troca do apoio militar auxiliavam os franceses na exploração do pau-brasil, um produto altamente comercializado no tempo da exploração dessa terra. E claro, a reação portuguesa foi rápida. A intenção era, o quanto antes, exterminar a colônia francesa que tentava se estabelecer no Rio de Janeiro. Historicamente, os franceses ficaram de fora do acordo entre portugueses e espanhóis no que diz respeito ao território recém-descoberto da América. Em 1560, sob o comando do governador-geral da colônia brasileira, Mendes Sá, a França Antártica foi destruída no Rio de Janeiro. Mas os portugueses não tiveram que enfrentar apenas os franceses nesse confronto. A Confederação dos Tamoios, formado por tupinambás, aimorés e termiminós, em 1564, apoiaram os franceses no combate contra os portugueses. Claro, a rixa entre povos originários e portugueses precedia a presença dos franceses. E é claro que a revolta dos nativos com os portugueses fomentaram essa aliança com os franceses, que já eram também os seus adversários históricos. Basta lembrar que foi por causa de Napoleão Bonaparte que a família real desembarcou nessas terras. E mesmo com o fim da França Antártica no Rio de Janeiro e a derrota dos franceses nessa região, os conflitos ainda se estenderiam por toda a Baixada Litorânea, pois os franceses também estavam presentes em toda essa região em aliança com os povos tupinambás e a Confederação dos Tamoios. 10 anos após a fundação da cidade do Rio de Janeiro, franceses e tamoios ainda faziam alianças e permaneciam na região das Baixadas Litorâneas. Estamos nos referindo à vila de Cabo Frio, que nos seus arredores ainda abrigava a presença da aliança francesa com os tamoios. E os franceses, claro, moviam ali a extração e o contrabando do pau-brasil. Se tornou muito comum os ataques aos navios portugueses que circulavam nessa região, na costa cabo-friense. A partir de 1574, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, decide sepultar a resistência
promovida por franceses e tamoios nas baixadas litorâneas. Convocou em 1575 tropas portuguesas que, aliadas a tropas de indígenas catequizados, formaram um forte e poderoso exército que marcharam em direção à região dos lagos, às baixadas litorâneas. O primeiro combate acontece e o desfecho desse combate foi muito violento. Aldeias queimadas, milhares de indígenas mortos e os que sobreviveram foram escravizados. E nas aldeias, uma grande cruz é erguida, demarcando aquele território como sendo um território retomado pelos portugueses. E ao contrário das grandes batalhas do Rio de Janeiro, que contavam com feitos militares de Araribóia e Estácio de Sá, essa batalha nas regiões litorâneas se deu de forma diferente. Os primeiros embates foram tão violentos que grande parte da Confederação dos Tamoios recuaram em busca de abrigo em suas fortificações, de forma que o governador também não fez nenhum ataque direto a essas fortificações. Usou uma estratégia militar que podemos chamar de cerco. Durante o chamado cerco, Salema teve sucesso em negociar com os franceses que estavam ali ainda resistindo uma rendição pacífica, se eles decidissem abandonar a Confederação de Tamoios, o que foi aceito por grande parte dos franceses. Como esperado, os efeitos daquela estratégia começaram a aparecer. Começou a diminuir os alimentos e a escassez de água começou a ser uma realidade naquele momento. Ainda assim, os tupinambás não se renderam. E temendo uma reação desesperada, o governador Antônio Salema usa uma segunda estratégia. Ele convoca um padre jesuíta para tentar contato com o líder dos tupinambás e dos tamoios naquele momento, o cacique Japuguaçu. O que parece ter dado muito certo, porque tempos depois, o cacique Japuguaçu se ergue sobre os muros, de cabeça erguida e pronto para negociar termos com o governador Antônio Salema. Uma rendição foi acordada e os estrangeiros foram enforcados na praia. Indígenas oriundos do Paraíba do Sul, que vieram fortalecer a Confederação dos Tamoios, foram mortos e partes da Confederação dos Tamoios, juntamente com os tupinambás, foram oferecidos como escravizados aos oficiais que serviam o governo de Antônio Salema. Na sequência, as fortificações foram destruídas, aldeias queimadas e, mais uma vez, a Cruz de Malta é erguida como símbolo da vitória portuguesa sobre os povos indígenas e os aliados franceses. E motivado por essas primeiras vitórias, Antônio Salema, não satisfeito, segue mata dentro de toda essa região, destruindo aldeias, erguendo a Cruz de Malta em diversas aldeias, fazendo com que esse território se tornasse praticamente um território desértico. Os números de mortos se multiplicaram naquela região e as poucas famílias que sobreviveram puderam trabalhar servindo aos portugueses por algum tempo. Algumas outras foram espalhadas por territórios vizinhos. Então, Fabrício, aqui nós estamos no Casa de Cultura Caú. Essa Casa de Cultura antes abrigava a Prefeitura Municipal de Araruama. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os tupinambás, que eram os povos indígenas originários do Brasil, e vamos ficar aqui em Araruama. Em Araruama, eles habitavam mais ou menos 2000 anos atrás. E com a chegada dos europeus em 1500
vamos ser mais específicos, em 1503, quando chega a segunda expedição, quando o Américo Vespuccio chegou a Cabo Frio e ficou por 6 meses. Tiraram o pau-brasil e alguma riqueza, passarinho, pássaro, papagaio, tudo isso eles levaram para a Europa na saída. E ao sair deixaram uma feitoria com 24 homens muito bem armados, com alimentação para 6 meses. Acontece uma grande batalha para expulsar os franceses. E dessa questão, muitos desses índios sobreviventes, morreu mais de 10 mil índios, e desses que sobreviveram, havia mais ou menos, nesse período, 30 mil índios tamoios. Nessa matança que ocorreu em Cabo Frio, em 1573, muitos desses índios fugiram para o sertão e muitos vieram parar aqui em Morro Grande. Morro Grande, onde eles ficaram por muito tempo ainda, principalmente no século XVI e XVII, que se tem notícia. E aqui tem algumas urnas que eles faziam o cerimonial de sepultamento através dessas grandes urnas. E depois de todo esse conteúdo, nós vamos agora para a parte da pesquisa de campo. Vamos fazer uma visita ao distrito de Morro Grande, local onde foram encontrados artefatos dos Tupinambás. Vem comigo. Olá, eu sou a Magda, diretora-geral do Colégio Municipal Honorino Coutinho, e com muito prazer e muita honra eu vou falar um pouquinho da nossa unidade, do nosso espaço, da nossa comunidade Morro Grande, que abriga uma referência aonde as pessoas vêm buscar a interação, conhecimento sobre a cultura tupinambá, os povos originários que trazem para nós muita referência no nosso cotidiano. E é tão importante a gente estar falando, divulgando, implementando cotidianamente essa arte, essa cultura. Bem, eu estou na unidade como diretora há quase 8 anos. E ano passado nós vivenciamos uma experiência muito bacana na educação, que é a democratização da gestão. E através da confiança da comunidade, a gente está aqui hoje fazendo um trabalho com uma equipe muito dedicada. O nosso colégio foi construído em 1985. E à frente, na ampliação dele, foi descoberto essa importante referência sobre as cerâmicas da arte tupinambá, da tradição tupinambá. E então, no trabalho, na gestão do ex-prefeito Chiquinho da Educação, foi divulgado e reconhecido através do trabalho da doutora, a arqueóloga Ângela Buarque, toda a importância desse espaço, que é o 2º maior sítio arqueológico da tradição cerâmica tupinambá. Essas terras, aqui na nossa comunidade, não só o Honorino Coutinho, como a igreja que temos ao lado, o posto de saúde, toda essa área bem próxima, que é o entorno da escola, foi doada pelo ex-vereador, um fazendeiro na época, chamado Honorino Coutinho. Por isso a referência, claro, desse espaço a essa pessoa, né, com o nome do nosso colégio, que a princípio
O decreto foi por ser uma unidade como colégio, porque tinha aqui o curso de normalistas, curso normal. Então, por isso, esse decreto como colégio e não escola. E hoje o nosso colégio, ele atende da creche ao 9º ano. Temos 34 turmas, uma unidade com uma variedade de projetos que visam não só implementar a questão da cultura tupinambá, cultura indígena, mas tudo aquilo que encanta as crianças e os adolescentes nos aspectos esportivos, recreativos, enfim. A unidade está desenvolvendo bastante atividade que possa promover, claro, sempre atrelado à cultura tupinambá, mas o interesse pela educação. Nós temos na nossa história o registro que as peças encontradas nesse tempo de ampliação e logo depois reconhecido como dito, através do trabalho da doutora Ângela Buarque, as peças em cerâmica que foram então levadas para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Reconhecido então essa história e a partir daí a importância e a divulgação desse local para que as pessoas percebam que aqui é uma referência da cultura tupinambá. Então hoje a gente recebe escolas não só do nosso município, como dos municípios ao entorno, Cabo Frio, Saquarema, Iguaba, Niterói, enfim, diversas escolas, diversos municípios que vêm buscar, através de um trabalho que a escola faz desde então com os alunos, que é ensinar aos nossos alunos onde eles estão, o valor do lugar que eles estudam e a sua história, e a partir daí explicar, divulgar para outras crianças, para outras unidades, outros professores, inclusive, que nada como aprender entre professor e aluno, aluno-professor, né? Então, assim elas buscam, assim elas têm um treinamento também com os professores da unidade, com base nos documentos que temos, e divulgam, recebem essas crianças, e a gente vai, na medida do que a gente pode, com muito empenho, com muito carinho e muita responsabilidade, até por conta de todo o apoio que a gente tem na nossa cidade para que isso aconteça, né? É uma unidade, mas faz parte de uma rede, então sem o apoio dessa rede, do órgão que norteia todas as escolas da rede, a gente não tem como dar andamento ao trabalho de manutenção física, inclusive. Vivemos esse ano, final do ano passado até esse ano, uma reforma de toda a área externa, da parte cultural, para que a gente receba as pessoas com dignidade, com beleza e, acima de tudo, respeitando de verdade a referência. A nossa Oca Tupinambá, por exemplo, que foi inaugurada em 2003, ela sofreu há uns tempos atrás um dano. Então, sem o apoio, sem o empenho das pessoas que reconhecem esse lugar, não seria possível termos hoje uma oca em tamanho original, com uma estrutura belíssima e que a gente busca cuidar para que as pessoas tenham acesso a esse espaço. Então, é realmente um trabalho feito, é um engajamento de muitas pessoas, muitos setores, para que as pessoas possam ter acesso a um espaço tão precioso, tão valioso, não só para a nossa comunidade, mas para a nossa história, para a nossa nação, que é aqui o Colégio Municipal Honorino Coutinho, segundo maior sítio de tradição cerâmica tupinambá. Então, para nós, araruamenses, ou as pessoas que buscam Araruama como uma referência turística, ou mesmo para sua moradia, é um orgulho muito grande, é uma alegria, é uma honra saber que estamos num lugar aonde se valoriza, aqui, no 2º Distrito de Morro Grande, Araruama, a cultura e a arte tupinambá. Aqui em Honorino Coutinho, nós temos um projeto chamado Projeto do Guia Cultural. Nesse Guia Cultural, nós recebemos escolas de outros municípios e explicamos para eles o que tem na nossa escola. Nós explicamos cada canto, cada lugar, cada espaço. Nós temos um grupo. Agora nós vamos seguir para a sala de patrimônio.
Seguindo para a sala de patrimônio, eu posso dizer que essa sala acabou perdendo esse nome e no dia 19 de abril desse ano, essa sala recebeu o nome de Sala de Memórias, Artes e Criação de doutora Ângela Buarque. No caso, a doutora Ângela Buarque é essa moça que ela descobriu peças também da nossa escola, peças, fontes históricas. Agora a gente vai seguir para a oca. A oca é uma réplica da oca Tupinambá, em tamanho original. Olha só o painel, professor. Sítio Arqueológico Morro Grande, Nação Indígena Tupi-Guarani, Grupo Ceramista Tupinambá. Agora estamos na oca, em uma réplica de uma oca em tamanho original, onde eles usavam para fazer rituais, dormir, e o formato dela em amplo assim, formato arredondado, oval, significa união e família. Nessa mesa nós temos alimentos típicos dos indígenas, como aqui nós temos a batata doce, o aipim, ou mandioca, como que você quiser chamar, e o inhame. Eles comiam peixes, consumiam o coco. Quando eu falo consumiam, eles bebiam tanto a água e comiam o fruto de dentro. Então, dentro desse cesto, nós temos uma tinta natural. E o que seria essa tinta natural? É o urucum. Algumas pessoas conhecem normalmente para temperar a comida. E a coloração dele é essa. É um vermelho claro. Meio alaranjado. É basicamente isso. Estamos na casa de farinha. Os indígenas, eles usavam a mandioca, mas também tinham os povos escravizados. Essa casa, que é feita de estuque, é a dos povos escravizados. A mandioca vinda pelo moedor, depois de ser moída, ela vinha para o pilão e também prensada na prensa. Depois de todo esse processo, a farinha é levada para o fogão, onde tinha um tacho, uma panela grande que não temos para representar aqui. E assim era finalizada. Estamos entrando na nossa reserva ecológica, da nossa escola, e aqui a gente encontra, né, várias espécies nativas, como o pau-brasil, palmo-lato, ipê roxo, e a gente já percebe já a diferença aqui no ambiente. Aqui a gente tem pau-brasil. Olha que lindo. Olha. Bem recepcionado pelas borboletas. Outra também, espécie,
Aqui, o Brasil também. Uma casinha de madeira para as crianças brincarem também. Experiência interativa aqui. Com Isso aí. É o lúdico. Vegetações aí. Isso aí. Outro pau-brasil também, ali embaixo. Aqui. Vamos na trilha, vamos seguir a trilha. A gente já sente o clima diferente aqui. Bem interessante. Pau-brasil também. Várias espécies aí de vegetação e o pau-brasil presente. Em todos os lugares, praticamente. Ali também, olha. Aqui já tem uma árvore mais evoluída. Sim. Grande. Característica do risco avermelhado. Né? Isso aí. Os riscos avermelhados eram utilizados para pinturas no Brasil colônia, explorado. Em larga escala que tem bastante pau-brasil. Estou impressionado. Incrível. E somos privilegiados também aqui nesse ambiente com uma sala de aula ecológica. Ah, isso é muito legal. Vamos até ela. Então aqui nesse ambiente existem aulas interativas aqui com a natureza, né? É para geografia que vem para cá, com certeza. Todas as disciplinas. História, todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Não é, não. Não, a gente Legal. aproveita o ambiente justamente para dar, né? E dá para fazer a ligação com todas as disciplinas mesmo, né? Isso aí. Fazer algo diferente. Uma redação dá para ser feita com base. Olha quanta inspiração É, para escrever, para fazer um cálculo matemático. Nada como um ambiente agradável para a gente trabalhar, né? Fazer uma boa aprendizagem. Seja bem-vindo à nossa sala de aula ecológica. Espaço pedagógico aí, ó, no centro da reserva. Isso aí. Olha esse pó. Aqui. Aí. E tendo concluído esta parte importante desse documento, a apresentação da escola temática Honorino Coutinho, nós prosseguiremos conhecendo mais alguns espaços aqui em Morro Grande. É importante frisar a influência fortíssima dos tupinambás neste distrito chamado Morro Grande. Todo esse território do distrito de Morro Grande fez parte da fazenda da família Coutinho. O Honorino Coutinho foi um importante e influente político aqui da cidade de Araruama. E toda essa terra foi doada pela sua família, inclusive o local onde foi construída essa igreja. Em diversas partes desse território foram descobertas cerâmicas que conectam a cultura dos tupinambás. Eles habitaram esse território e deixaram aqui marcas da sua presença. Tão forte a influência dos tupinambás sobre esse território, surgiu aqui no distrito de Morro Grande um restaurante com temática tupinambá. Bora lá conhecer? Vem comigo. E aqui, no coração de Morro Grande, um restaurante com temática tupinambá.
serve uma das melhores refeições da região. Nós vamos conhecer agora um pouquinho do Dona Rê. Vem comigo, Morro Grande. Eu estou aqui com o Felipe Oliveira. O Felipe é um empreendedor de sucesso aqui de Morro Grande que coordena um restaurante que traz uma experiência culinária e cultural. O Felipe foi aluno do Colégio Honorino Coutinho e vai nos dar um resumo sobre a sua experiência com a cultura tupinambá. Felipe, você foi aluno do Colégio Honorino Coutinho, sim, trabalhou no colégio. Conta pra gente como a cultura tupinambá, desde o seu tempo de aluno até os dias de hoje, que você continua trabalhando com ela, como ela impactou sua vida e como isso se construiu no decorrer da sua caminhada. Sim, de fato, eu comecei a estudar aqui no Colégio Municipal no Coutinho, né? Fiz todo o ensino fundamental, sou nascido e criado aqui em Morro Grande, segundo distrito, e a nossa maior referência sempre foi a escola. Então, a educação forte, um colégio muito bacana. E inclusive minha mãe era merendeira dessa escola, a Dona Rê, e aí eu vivia ali mesmo, até antes mesmo de começar a ingressar aí nos estudos, e tinha uma relação muito bacana, conhecia todo mundo por ser um lugarzinho pequeno. E eu lembro que na época, quando começou vir à tona a questão da história dos tupinambás, encontrar os artefatos cerâmicos, aquilo pra gente era um acontecimento muito bacana. Hoje aqui era um acontecimento. Era um acontecimento. Né? Hoje ainda é um lugar muito calmo, muito tranquilo, mas quando chegou aquela galera do Rio de Janeiro, os arqueólogos e tal, para estudar, e na época se falava muito universitário, veio os universitários junto com a Ângela Buarque, tá? Eu queria sempre estar acompanhando, sempre fui muito participativo. A nossa equipe aqui tem vários jovens, hoje a gente pode falar a nossa equipe, né, que a gente vem aí trabalhando há 4 anos, hoje o restaurante já tem uma galera boa. Eu falo muito com eles dessa questão da gente querer ter essa proatividade, querer participar, e minha história começou assim. Eu sempre fui um aluno muito participativo na escola, nunca fui o melhor aluno CDF, mas fui o aluno, costumo dizer que era aquele que pedia para plantar bananeira, era o primeiro a querer participar das atividades de educação física, e não foi diferente quando essa galera veio estudar toda essa região. Então aquilo despertava realmente muito interesse, e eu já naquele primeiro momento, criança ainda, já percebia que aquilo era importante, porque não podia ter vindo tantas pessoas de fora para cá olhar aqueles artefatos, né, que são restos cerâmicos, e depois encontraram várias urnas cerâmicas deixadas pelos tupinambás, e aquela curiosidade foi me aguçando realmente interesse naquilo. Você até percebeu que alguma coisa grande estava acontecendo na nossa região. E aí eu lembro perfeitamente que no ano eu tinha por volta de 14 anos de idade, acho que 2022, se não me engano, na gestão do Esquina Educação, levantou-se a questão da cultura tupinambá, e aí movimentou o turismo rural. Eu, como sempre fui um aluno participativo da escola, fui convidado a ser um dos alunos guia. E aí não tinha noção do que tinha que fazer, foi o professor Luiz Carlos na época, era o diretor da escola, nos incentivou a participar, e eu era louco para ter o primeiro emprego. Então, dali eu tive uma oportunidade ímpar, que era me lançar no mercado de trabalho, porque é o primeiro emprego, conhecer novas pessoas, porque eu estava aqui no interior, então as pessoas que se interessavam pela história começaram a vir para cá, e aí eu comecei cada vez mais a querer entender o que deveria de fato ser apresentado. A princípio, os artefatos encontrados aqui pelos arqueólogos, pelos estudiosos, né, que vieram para a região. Essas urnas eram urnas funerárias, onde os tupinambás eram enterrados em rituais. As pessoas são enterradas no caixão, no cemitério. Naquela época era na urna, a urna simbolizava a cultura, né? Mas uma forma oval, né, simbolizando ali uma barriga da mãe, e esses tupinambás eram enterrados de cócoras, e tudo isso gerava uma curiosidade. A gente passava para o visitante, eu ali com 14 anos de idade, já informava para eles, percebia que as pessoas ficavam encantadas com aquela história e como que se deu essa relação aqui no segundo distrito. O lugar é muito estratégico, a escola, através do estudo, provavelmente era o centro da aldeia, onde foi encontrado diversos artefatos, e dali daquele centro da aldeia você tem coordenação geográfica, você consegue ver o nascer do sol, você consegue ver o pôr do sol. Olha, então eles conseguiam ter aqui em Morro Grande um ponto super estratégico. Tinha um rio do Mavungo, que ali tinha uma fonte de água, onde eles conseguiriam o peixe, que no caso é a fonte de alimento, água potável, fazer ligação lá com aquele rio do Limão, que vai até a Lagoa de Araruama. Morro Grande está num ponto alto, você consegue ter aqui uma grande planície, onde você tem uma visão ampliada. Então, eles não estavam aqui por acaso. Então, tudo isso que a gente acabava contando para o turista, para o
os alunos que vinham até o Colégio Municipal no Coutinho conhecer, isso passou a ser muito interessante tanto para a galera que estava conhecendo o colégio, quanto para mim. Falei, cara, realmente tem um que a mais, porque não era só eu trabalhar, não era só a primeira fonte de renda, né, que foi uma oportunidade de emprego. Ali eu tive meu primeiro contato ali com um salário mensal e entender esse universo da vida adulta. E depois dos 18 anos de idade, eu entrei para o mercado de trabalho de fato, não segui a carreira, não virei professora, mas eu sempre me identificando, e quando caiu a ficha, falei, cara, o que eu gosto de fazer é lidar com o público, é contar a história do meu local, e eu vou voltar e fazer da melhor forma possível aquilo que eu faço de melhor, que é me relacionar com as pessoas, que hoje tudo é relacionamento. Então, quando eu tenho a oportunidade de encontrar um jovem, como a gente tem aqui, ou até mesmo na escola, já tive a oportunidade de ir a algumas palestras, e que eu posso contar isso para os alunos, eu tento contar a minha história de vida como uma pessoa que sempre tentou criar as oportunidades, não criar dificuldade, né? Que hoje a gente vê muitas pessoas dizendo não. Eu sempre fui um cara de dizer sim, às vezes errando e tal, mas querendo aprender. Então, isso abriu as portas para que eu pudesse melhorar. E aí, quando eu tive contato com o mercado de trabalho, vi que realmente é difícil, não é uma coisa, é desafiador, como costumo dizer, a vida lá fora, né? E tive a ideia de montar um negócio próprio, não sabia como, até que surgiu um projeto da prefeitura chamado Casa Restaurante, um projeto social, onde eu tive a oportunidade de começar. Agora nessa gestão atual a gente teve um convite, meio pandemia mesmo, a gente iniciou, e aí foi o start onde eu consegui fazer o link de uma simples casa-restaurante com a cultura local. Então hoje o Dona Ria não só vende uma comida de mãe, que já é maravilhoso, mas também a gente consegue envolver a questão cultural. Um colega que é parceiraço aqui da casa, o Mauro Celso, que também foi aluno da escola, ele é artista plástico. O Mauro Celso foi o cara que deu esse colorido maravilhoso pro Dona Rê, onde o Dona Rê acaba conversando com a pessoa, mesmo sem ele ter aí essa curiosidade aguçada, mas ele percebe que a atmosfera é diferente, que ele tá num lugar diferente. E aí o ápice da parada é quando o cara pergunta pra gente o porquê da temática. Muitas pessoas vêm, muitas pessoas vão, e alguns perguntam o porquê, e é a hora que a gente realmente se sente... oportunidade, a oportunidade, ver a oportunidade de poder contar um pouquinho da história, que acho que é o que a gente conversou aqui antes, aqui de bastidores, né, que vai além da gastronomia, né, vai além do financeiro, que é realmente a oportunidade de contar a história, de poder agregar conhecimento, de conhecer novas pessoas. Então a influência dos tupinambás em minha vida, do sítio arqueológico aqui em Morro Grande, e até com empreendedorismo, é poder contar a história como de fato ela é. E é aqui, às margens da Lagoa de Araruama, que nós encerraremos o nosso documentário. Uma história contada numa perspectiva anticolonização. Uma vez que neste documento você analisou comigo alguns fatos que demonstraram que os povos originários do Brasil não aceitaram pacificamente a invasão desse território e o avanço da colonização. Muito pelo contrário, se organizaram de forma estratégica, fazendo até alianças com franceses para resistir bravamente à invasão e o avanço da colonização, impedindo assim os seus efeitos, preservando a sua cultura e os seus modos de vida. Observamos também a importância das baixadas litorâneas, em especial esse território chamado Região dos Lagos, aonde as tropas de Antônio Salema avançaram para uma última batalha, a Batalha de Cabo Frio. E entendemos que a partir desse momento, os tupinambás se refugiaram nos sítios, nas florestas desta região, chegando a Morro Grande e estabelecendo ali as suas fortificações. Fomos a Morro Grande, fomos muito bem recebidos pelo projeto de guias turísticos do Colégio Honorino Coutinho, um projeto feito pelos próprios alunos. Visitamos ali uma sala de memórias dedicada à doutora Ângela Buarque, que coordenou as pesquisas arqueológicas nesse sítio e que nos trouxe muitas informações sobre todas essas cerâmicas descobertas ali. Percebemos ainda a importância e a influência dos tupinambás nesse território, a ponto de, na educação do município de Araruama, nascer uma escola com temática tupinambá. Percorremos o território, visitamos a reserva, que ainda conserva um dos materiais mais importantes do Brasil Colônia, o pau-brasil. De forma que, para a construção desse documento, foi imprescindível o fomento à cultura na cidade de Araruama. E através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, nós conseguimos dedicar todo esse tempo de pesquisa e de construção
audiovisual para que esse material pudesse chegar a você que deseja conhecer um pouquinho mais sobre a história dos Tupinambás na cidade de Araruama. Também quero deixar registrado o agradecimento do projeto Voz Ativa Cultural ao professor Célio Pimentel, historiador, documentarista e escritor aqui da cidade de Araruama. Deixo registrado também os meus sinceros agradecimentos à direção do Colégio Municipal Honorino Coutinho, muito bem representado pela diretora Magda Figueiredo e a vice-diretora Andréia Moura Franceschi. E claro, não posso deixar de mencionar a nossa querida anfitriã, professora Maria Helena Ventromilli, responsável pelo projeto Guia Turístico no Colégio Honorino Coutinho. E o meu super agradecimento a toda a cidade de Araruama, em especial aos seguidores do projeto Voz Ativa Cultural no Instagram e no YouTube. A sua audiência tem motivado o nosso grupo a continuar trabalhando e revisitando memórias de Araruama e contando histórias que nos trazem o sentimento de pertencimento a essa terra e a nossa identidade com esse lugar. Muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês no próximo.